será a profissão do momento? Quem aí nunca sonhou em ser médico, advogado, engenheiro? Eu queria ser veterinária quando criança, por exemplo. Pois é, hoje as coisas mudaram um pouquinho, né? Sabe qual é o sonho da grande maioria das crianças e adolescentes? Eles querem ser youtubers, blogueiros, influenciadores digitais. Mas onde vivem? Do que se alimentam? Digo, como é que podemos usar esses expertises em nossas estratégias de marca? É o que nós vamos saber agora com o Arnaldo Rocha. Ele esteve conosco no primeiro bloco e vai continuar nesse segundo bloco. Arnaldo, esses influenciadores digitais, esses blogueiros aqui em Manaus, tem alguns que são assim os expoentes que a gente pode falar. Daqui a pouquinho vamos receber duas delas aqui no programa. Mas, de fato, como nascem esses influenciadores digitais? Olha, como toda profissão, nasce de uma necessidade. No caso da maioria, né, que foram pioneiros, começa de maneira muito informal, de você, por exemplo, começar a ter credibilidade sobre algum assunto. Né? Digamos que você, por exemplo, acorda todo dia muito cedo para ir correr e começa a postar a tua dieta e as pessoas começam a perguntar como é que isso funciona. E aí nasceu uma nova blogueira fit, né? E você percebe o teu poder de influência sobre isso e começa a desenvolver uma carreira a partir disso, e isso chama a atenção das marcas, chama a atenção dos profissionais de marketing, porque o blogueiro hoje, o influenciador digital, a gente entende ele como uma mídia disruptiva. Né? A gente conversou sobre isso, de ter tanta mensagem por aí, como é que eu vou chamar a tua atenção? De repente, o que mais me chama a atenção são pessoas. Né? E essas pessoas que exercem influência acabam fazendo parte da estratégia de marketing de uma empresa. Pois é, assim surgiu, eu estava vendo a respeito, a Camila Coelho, né? A grande Camila Coelho. Ela trabalhava em uma empresa de maquiagem, tudo, e as amigas começaram a pedir. Ela começou fazendo vídeos para as amigas, né, Arnaldo? Sobre maquiagem, e hoje é esse sucesso. Exato. As blogueiras de moda são mais ou menos os mesmos casos. Elas começam com o próprio estilo, começam trazendo tendências do próprio guarda-roupa e depois passam a influenciar outras pessoas e começam a fazer parcerias com marcas, com lojas, para desenvolver um trabalho em cima disso. A gente está vendo alguns dos influenciadores digitais aqui da nossa terrinha, aí o Vitor do É de Comer, passou já a Suelen, do blog, a Carol Heinz do blog Toque de Neon, a Suelen do Rosto de Neve, aí o Vitor. Esses são alguns dos influenciadores digitais aqui de Manaus que começaram dessa forma como o Arnaldo está falando. Agora a gente vai colocar uns tópicos para você. Você que está assistindo o nosso programa aí, de repente gostaria de ser também um influenciador digital. Primeiro de tudo, Arnaldo, que você colocou pra gente, identidade e proximidade. Para nascer essa profissão, eu preciso de um cenário fértil para isso. Né? E antigamente o nosso perfil de consumo, o nosso perfil de admiração das pessoas era muito idealizado. Né? As mulheres queriam belezas inatingíveis, os homens focavam em empresários muito bem-sucedidos, pessoas muito fora da realidade da maioria. Uhum. E nós passamos por um outro perfil de identidade. A gente quer se ver representado por alguém, se identificar com alguém. E aí, para isso, começaram a aparecer as pessoas mais próximas da gente. Né? Você, hoje em dia, não olha mais, por exemplo, o look do dia, não olha mais a saia da pessoa famosa, por exemplo, da pessoa que está na TV, mas da sua amiga, daquela pessoa que começou um blog, começou um trabalho ali e passou a te influenciar por conta disso. Então, um dos pontos muito importantes para quem quer essa profissão é construir uma história em cima da sua realidade, de como é que você pode aproveitar pontos da tua personalidade, coisas que você gosta, para transformar isso em negócio. Legal. Nosso próximo tópico, romper a bolha social. Porque é assim que acontece. O influenciador digital, se você for usar só essa palavra, somos todos influenciadores. De alguma maneira a gente exerce influência em alguém. E aí você começa a perceber isso como profissão, como carreira, quando você rompe
a sua bolha social, quando você passa a influenciar estranhos, quando você passa a romper barreiras até geográficas, né? A gente tem exemplos de blogueiras locais que fazem trabalhos nacionais, que exercem influência sobre qualquer pessoa do planeta, e a partir disso você consegue entender como é que essa profissão funciona, como é que você vai atuar nesse mercado. A gente tem mais um próximo tópico, que é conquiste pela sua história, né? Eu acho que é bem isso que você colocou, né, Arnaldo? Exato. Por exemplo, você começa um blogueiro de gastronomia, de opiniões sobre gastronomia, né? Ele começa dando opinião sobre o que ele gosta, sobre os lugares que ele frequenta. A partir disso, começa a criar uma afinidade, né? Então, o conquistar pela sua própria história, ele parte muito disso. As pessoas hoje, inclusive as marcas, precisam contar suas histórias. O exemplo que você deu, por exemplo, no bloco anterior da BRF, ele está fazendo o que ali? Ele está colocando as pessoas que trabalham no ambiente, ele está usando o nome do fundador, ele está dizendo como é que aquilo foi construído, né? Ele quer recuperar a credibilidade dele através da história que ele viveu. No caso do influenciador, ele quer conquistar você pela história que ele está criando naquela hora. Mas a ideia é que você não fuja muito da sua rotina nesses aspectos. Né? Por exemplo, um blogueiro que janta todo dia fora, ou compra todo dia compulsivamente. Isso não é muito comum. A gente começa a perceber publicidade velada, começa a perceber algumas coisas que acabam criando, começam a criar um certo asco sobre aquela história, sobre aquele blogueiro. Ao invés de você gostar e comprar a ideia, você acaba tendo... Passam a repelir aquela história. Investir em conhecimento. Isso é fundamental. Né? Você pode começar de maneira empírica, né? o começar fazendo, faça você mesmo. Mas chega um momento que até para você criar conteúdo fica um pouco saturado. Você, por exemplo, ir para um restaurante todo dia e falar gostei, não gostei. Você apresentar o look do dia e olha como tá bonito. Não, você quer ser blogueira de moda, você precisa começar a estudar moda. Precisa estudar, buscar formação em cima disso. Né? Existe um conhecimento por trás que as pessoas não conhecem. Elas olham... o blogueiro, muitas vezes, ele acaba sendo muito desejado, a profissão, porque você olha picos, né? Você olha momentos. Olha, ela despontou para isso. Mas por trás tem formação acadêmica, você precisa entender de redação, de direção de arte, fotografia, de publicidade, de mídias. Você precisa ter uma série de disciplinas transversais para você realmente encarar o blog como uma profissão. E tem pessoas que pensam que você precisa investir muito, investir pesado para ser um influenciador digital, mas a gente vai ver um exemplo agora do Whindersson, lá onde ele começou com um clipe dele que despontou, que voto ou reprovado, né? Olha aí, dá uma olhadinha aí. Ele fazia vários vídeos, né, Arnaldo? Mas nenhum ele conseguia, assim, ter sucesso, muitas visualizações, como ele teve nesse, que hoje são mais de 8 milhões de visualizações. E numa entrevista que eu vi, ele falou... Olha aí, novinho, né? Que ele dormiu sem nenhuma visualização, acordou famoso. Assim, essas questões do acordei famoso, muitas vezes acabam criando uma ilusão sobre a profissão. O Whindersson, por exemplo, ele começou com uma câmera emprestada, começou a fazer vídeo todos os dias, com visualizações muito baixas, até que ele começou a criar um ambiente, a começar a atrair as pessoas para o conteúdo dele, que é basicamente de humor. Então, são pessoas também que muitas vezes você não percebe as histórias delas, né? O cara tem aí 6, 10 anos de tentativa e erro, de conversar com ninguém, né? De você mandar uma mensagem e não ter um like. É verdade. Então você tem... inclusive, eu acho que a maioria das pessoas acabam desistindo quando veem que não é tão simples assim, que você não vai fazer um vídeo bacana e ser visto imediatamente por muita gente. Tem que ter paciência, né, Arnaldo? Esse já é o vídeo dele, ele não precisa fazer muita coisa, ele fala lá no Instagram dele que ele tá colocando vídeo novo e tudo, e aí a galera já vai lá automaticamente e já acessa, né, Arnaldo? Acessa. E a vantagem dele em relação aos veículos tradicionais
é porque ele é veículo e ele já tem a audiência junto com ele. Né? Então, isso atrai muito as marcas nesse sentido. Eles por si só já chamam a atenção, o blogueiro por si só já chama a atenção. Então, a partir disso, eu já começo a tentar entrar na história dele de alguma maneira para que as pessoas também percebam o meu produto. Olha aí, a gente vai ver um outro exemplo aí de influenciadora digital, que é a Tainá Orogê, que ela começou lá no Snapchat, né? Exato. Ela é um caso bacana porque você começa a perceber o que eu reforcei no começo, de identidade, de proximidade. Né? Ela é uma pessoa comum, é uma pessoa que começou a falar sobre os problemas do dia a dia dela, tinha que estudar, que tinha que ficar até mais tarde, tinha conflitos com a mãe, por exemplo, por conta disso. E as meninas começaram a se identificar com ela, começaram a prestar atenção nos vídeos dela. E mesmo que hoje ela viaje o mundo, participe de muitos eventos, ela mantém essa identidade próxima das pessoas. Ela continua com o vocábulo dela do dia a dia, ela continua com o humor simples que ela tem e acaba chamando muita atenção para que as marcas comecem a buscá-la. Verdade. Eu queria muito te agradecer, Arnaldo. Você deu uma aula aqui pra gente no primeiro e no segundo bloco. Quem quiser te encontrar, como é que pode fazer, Arnaldo? Olha, você pode me encontrar na internet, Arnaldo Rocha Neto. Na internet. Pode me encontrar também pela agência Neotrends. E eu queria dar um recadinho. A gente vai ter um evento, um curso para influenciadores digitais. Quem quiser começar nessa carreira, ou quem já está na carreira e quer aprimorar, ou pessoas que querem ganhar autoridade em algum assunto, no dia 22 de abril, lá na FGV do Amazonas Shopping. A gente vai discutir cenário, tendência, ferramentas, vai falar sobre direção de arte, sobre fotografia, sobre um monte de coisa. E quem for no dia, a agência vai, digamos, adotar uma dessas pessoas para fazer um kit e fazer vídeo, material e marca para a pessoa deslanchar aí na carreira. Que legal. É só chegar lá com a gente e buscar informação. Eu vou lá, eu vou levar minhas produtoras lá. Vá. Obrigada, Arnaldo, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouquinho ela, Lu Cordeiro, vai estar aqui conosco do blog da Lu Cordeiro. Se eu fosse você, eu ficaria por aí, tá? Para ver essa entrevista. Não perde não, daqui a pouquinho a gente volta.